todos já sem paz? Bom ano! Esta provavelmente foi aquela frase que vocês mais ouviram na última semana. Foi ou não foi? Nós estamos a chegar ao final das festividades do Natal. Alguns não conseguiram, alguns estão doentes, alguns estão até a esticar até ao fim. Porquê? Porque amanhã celebra-se um dia também considerado ainda neste período de festas, que é o dia de... Muito bem, vocês estão atentos ao calendário. Tudo que é festas a malta sabe, não é? Se fosse dia de trabalho, bem, já se esquecia. Não. De facto, na tradição, o dia 16 de janeiro encontra-se consagrado como sendo o dia de Reis. Nós cá em Portugal não temos assim tanta tradição como isso, a celebração do dia de Reis, quando nós comparamos com os nossos vizinhos espanhóis. Sabem que lá aquilo, a festa é forte e feia. Eles guardam até este dia para trocarem presentes. Vocês sabem disto, não é? E, de facto, lá por terras do rei, como é que ele se chama? Rei Filipe e a rainha Letícia, aí a coisa é mais forte. E, então, sobre este evento, ou melhor, sobre o evento que deu origem à celebração do Dia de Reis, que eu hoje gostava que pudéssemos meditar juntos. E para tal, vamos fazer uma leitura. Sempre bom voltarmos à origem das coisas, e neste caso a origem está mesmo na Bíblia. Sabem, a Bíblia não é apenas um livro estático, histórico, mas transmite mensagens que nós devemos perceber se elas fazem sentido na nossa vida no dia de hoje. Eu espero que cada um de nós descubra isso mesmo. É que a Bíblia é viva, ela se aplica à vida de cada um de nós. Ainda que escrita há muitos anos atrás, e durante muitos anos também, ela tem aplicação para a nossa vida. Então venham comigo. Mateus, Evangelho, capítulo 2. Vamos fazer a leitura dos primeiros 12 versículos. Eu gostava que pudéssemos ler mais, mas não vamos ter tempo para isso. E já assim. Bem, já encontraram? Já? Ainda ouço aí algumas folhas a saltitarem de dedo para dedo. Então, Mateus 2, começar no versículo 1, diz o seguinte: E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e vemos. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles que disseram: em Belém, de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E havendo-nos a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achares, participai-me para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido do rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estavam a vir. E vindo eles, a estrela, regozijaram-se muito, com grande alegria. E entrando na casa acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação, avisados no sonho para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra. Por outro caminho. Quem é que nunca tinha ouvido este relato do Evangelho? Façam favor, levantem a mão direita ou a mão esquerda. Já toda a gente tinha ouvido? Parece que aqui é a primeira vez que estão a ouvir o relato de Mateus 2. Vamos lá avivar essas memórias. De facto, este evento aqui que nós encontramos retratado tem sido objeto de várias interpretações, de vários até acrescentos ao longo da história. Ele foi registrado por vários pintores, foi representado em peças de teatro. O nosso João Vicente, a rainha de Dona Leonor, encomendou-lhe uma peça onde escreveu o Alto dos Reis Magos. E as iluminuras, e sobretudo, agora vocês sabem, de certeza, este momento foi eternizado, se quiserem, na gastronomia. Sabem o que é que dá origem
ao bolo rei? É este episódio. Então, quando vocês comerem aquela fatia não muito grande, está bem, Jorge, do bolo rei, lembrem-se que estão a comer algo com um significado histórico, mas também um significado presente, creio eu. Para já, bem, vamos para já clarificar isto. É que, embora o dia se chame de Reis e ele faça referência a estes magos que nós acabamos de encontrar, que visitaram Jesus, eles não eram reis. A tradição, depois lá na Idade Média, lembrou-se de se chamar reis e então passaram a ser reis magos. Mas a verdade é que ele não tem qualquer fundamento bíblico. Pelo que nós sabemos, do texto bíblico original, eles eram magos, sim. Na verdade, são vários elementos que têm sido vindo a ser acrescentados. Acreditem que o menino Jesus não comeu o bolo rei. Não comeu de certeza. E esta associação de acrescentos que tem vindo a ser acrescentado ao relato bíblico tem de alguma forma até deturpado a essência deste acontecimento. Primeiro, não, eles não eram reis. Segundo, não, nós não sabemos o seu nome. Não, nós não sabemos quantos é que eles eram. Não, nós não sabemos especificamente qual era o país de origem do qual eles vieram. Sabemos que vieram do Oriente. Mas há algumas coisas que nós sabemos. É sobre essas que nós iremos então valorizar mais. Versículo 1. Lembra-se. Diz o seguinte: e tendo nascido Jesus. É assim que começa o capítulo 2 do Evangelho. Então, hoje, o resto dá seguimento àquilo que Mateus já estava a escrever nas páginas anteriores da nossa Bíblia. No capítulo 1, ele tinha dedicado atenção e tinha começado por descrever a genealogia de Jesus. Sabem o que é uma genealogia? Este é pai daquele, que era filho daquele, que era neto de não sei o quê. Esta é a genealogia que nós encontramos de Jesus até ao versículo 17. Mateus, faz esta relação de gente que estava na ascendência de Jesus. Jesus teve ascendentes. Isto para nos lembrar o quê? É que Jesus era humano. Jesus era humano. E a partir do versículo 18, ele começa a explicar e a relatar alguns factos que aconteceram a quando do seu nascimento, melhor ainda, a quando da sua concepção, e começa a demonstrar o quê? Que Jesus era humano, mas que Jesus também era divino. E é este Jesus que Mateus nos apresenta. Humano e divino. É este Jesus que nós estamos a falar quando nós olhamos para o Natal. É este Jesus quando nós estamos a falar, quando nos lembramos da manjedoura. É este Jesus que nós estamos a falar quando nós nos referimos a um Jesus que foi crucificado. É este mesmo Jesus que nós estamos a falar quando nós nos lembramos que é um sepulcro vazio, que ele foi morto, mas que ele ressuscitou. É este mesmo Jesus que nós falamos quando nós nos lembramos que ele ascendeu aos céus. E é este Jesus que nós falamos quando nós nos lembramos que ele vai voltar. Então, a centralidade deste acontecimento não são os magos, por muito sábios que eles pudessem ser, não é Herodes, por muito mau que ele pudesse ser. A centralidade deste texto tem a ver com Jesus e quem Jesus é. Isto que somos chamados hoje a meditar. Quem é que é Jesus? Porque às vezes nos detalhes, às vezes, sabem, nós podemos ser, a nossa capacidade de concentração, às vezes foca-se em coisas menores que nos deixam escapar a visão global das coisas. Então hoje, enquanto nós estivermos a meditar sobre este Jesus, ainda que menino, é deste Jesus que nós estamos a falar. Porque não queremos ficar distraídos, mas queremos atentar para a verdade e a realidade das coisas. E a pergunta então fica: a quem é que nós estamos a celebrar no dia 6 de janeiro? Que rei é este? Para percebermos a dimensão daquilo que está aqui a acontecer, do relato que acabamos de ler, deste episódio, nós temos que considerar alguns pormenores. Vamos continuar para o versículo. Então o versículo diz: e tendo Jesus, o quê? Nascido, encarnado, bebê, como todos nós aqui fomos, no seu nascimento. O parto de Maria foi um parto normal, não teve epidural,
não foi cesariana, foi um parto normal, como qualquer um de nós. Mas a concepção de Jesus, não. Essa foi sobrenatural. Então vemos que Jesus nasceu. E onde nasceu onde? Em Belém. Bem, Belém era um povoado, uma pequena cidade, se quiserem, a sul de 8 km, mais ou menos, a sul de Jerusalém. E no Antigo Testamento nós já temos referência a esta localidade, se quiserem. Há alguns acontecimentos que nos remetem para Belém, mas provavelmente aquele mais importante, que vocês certamente se recordam, tem a ver com o facto de que Belém era a terra natal do rei Davi. Foi em Belém que Davi nasceu, foi em Belém que Davi viveu, foi em Belém que Davi foi ungido rei. E esta dimensão real que acontece aqui, Davi, se vocês quiserem para ler lá depois no primeiro livro de Samuel, versículo 16, tem a ver com esta dimensão, com esta relação com Belém. A realeza e a dinastia de Davi que ele se tinha iniciado. Também sabemos algumas coisas relativamente ao Messias prometido e profetizado séculos antes do Antigo Testamento, acerca deste menino que iria nascer então em Belém. A dinastia de Davi, ela iria ser perpétua. O próprio Jacó, lembra-se de Abraão, Isaac e Jacó. Jacó teve vários filhos, 12 pelo menos. E uma das coisas que ele fez foi abençoar os seus filhos. E até na altura ele abençoou Judá. Belém, territorialmente, pertencia à tribo de Judá. E ele disse relativamente a Judá o seguinte, alguns milénios antes, vejam, o cetro não se apartará de Judá, nem o legislador dentre seus filhos. Vocês vão a ver isto em Gênesis 14:10. Também Isaías 11 fala-nos do rebento que viria da casa de Jessé, que era o pai de Davi. E a própria profecia que nós acabamos de ler, de Miqueias, que dizia que era efetivamente em Belém que o Messias iria nascer. Então percebemos que há vários registros, vários testemunhos, várias predições, várias profecias que apontavam para o facto de ser em Belém que o Messias iria nascer. Mas se nos perguntasse, e se nós lêssemos o relato bíblico, se nos perguntasse porquê que Maria e José, que estavam lá no norte de Israel, lá na zona de Nazaré, vêm fazer tantos quilómetros só para dar à luz a 8 quilómetros de Jerusalém, vocês iam dizer, bem, eles foram, porque foram obrigados, por causa do recenseamento decretado pelo imperador. Era ou não era? Esta é aquilo que é evidente aos nossos olhos em termos naturais. Mas aquilo que estava a acontecer é que Maria e José, ao cumprirem, de facto, uma ordem deixada pelo imperador romano para se recensearem, aquilo que era evidente aos olhos havia por trás uma verdade espiritual muito mais profunda. É que era lá que Jesus teria que nascer. Então nós encontramos no próprio nascimento de Jesus três verdades acerca de Deus que têm impacto na nossa vida. É que Ele é fiel, Ele cumpre aquilo que diz. Ele disse que era em Belém que Jesus ou que o Messias ia nascer. Sim, disse. Onde é que Ele nasceu? Em Belém. Então quando tu pensares na tua vida, naqueles momentos difíceis, naqueles momentos que tu não gostas de pensar, lembra-te das promessas de Deus. Porque Ele vai cumprir. Ele cumpriu no passado, Ele vai cumprir hoje. Ele cumpriu na vida de Jesus, Ele cumpre na minha e na tua vida. Uma outra coisa que nós identificamos desde já claramente é que Deus é soberano e está no controle de todas as coisas. Com os nossos olhos nós vimos um imperador a fazer um decreto para cobrar impostos. Aquilo que Deus estava a fazer era a determinar a forma como o seu filho ia nascer em Belém. Então, quando tu vires coisas a acontecer na tua vida, que tu achas que não tem nada a ver com o que tu vês, lembra-te que Deus está a operar a tua vida para um bem maior. Deus está a operar a tua vida para um bem maior. E por último, dizíamos que Belém não era uma cidade assim tão importante como isso. E a questão é esta, é que Deus usa coisas pequenas para construir coisas grandiosas.
sintas inadequado em muitas coisas. Talvez te sintas incapaz em muitas coisas. Talvez te sintas, olha, eu não sou, nem tenho importância para ninguém. Eu quero te dizer, tu és importante para Deus. E tu nele podes fazer muitas coisas. Não na tua força. Não da forma como eventualmente tu desejarias. Mas nele tu podes realizar muitas coisas. Belém, o que é que vem a seguir no versículo? E tendo Jesus nascido em Belém, no templo do rei Herodes. Vivemos um contexto geográfico, se quiserem. Agora estamos a falar de um templo, ou de um contexto temporal, se quiserem. Herodes. Bem, vocês já ouviram falar de Herodes? Sim ou sim? Ok. Quem é este Herodes? Herodes, aqui é conhecido como Herodes o Grande. Em termos históricos, se quiserem, muito rapidamente, um flash muito rápido. 700 anos, grosso modo, também as datas não são fixas. 700 antes de Jesus nascer, Israel tinha sido sucessivamente ocupada por vários impérios. Primeiro pelo Assírio, depois pelo Babilônia, depois pelos Medos, depois pelos Persas, depois pelos Gregos, depois o Império Grego dividiu-se, veio o Seleucida, depois houve aqui uma revolta dos Macabeus, lá em 167, e depois houve aqui um período de independência de Israel. Eles, de facto, não estavam subordinados nem subjugados a ninguém. Mas depois, em 63, creio eu, Pompeu conquistou, o general romano, conquistou Jerusalém. Estamos a falar sempre antes de Cristo. Está bem? E a partir daí, Israel ficou sob o domínio romano. E Herodes nasce neste contexto. Nasce mais ou menos anos 70, 73 a.C. Ele não era judeu, ele era idumeu, ou seja, era edomita, ou seja, ele era descendente de Esaú. Lembra-se que a genealogia de Jesus vem de Abraão, Isaac, Jacó. Não vem de Ismael, nem vem de Esaú. Okay? Então, Herodes era considerado não judeu, porque não vinha da linhagem de Jacó. Mas a sua família, ao que parece, ele, alguns anos antes, teria-se convertido aos judeus. E o seu pai desenvolveu alguma importância durante o reinado judita e promoveu o seu filho. Ele não conseguiu nomeá-lo governador da Galileia, antes de ser rei. Quem é que não quer nomeá-lo para os seus filhos? Só se não puder, não é? Só se não puder fazer nada. Normalmente um pai deseja o melhor para os seus filhos. Isto é bom ou é bom? É bom. É bom que nós saibamos identificar bem o que é bom e o que é mau. Mas isso sim, é outra conversa. Então, o pai de Herodes lá conseguiu que ele fosse governador. Depois, Herodes desenvolve-se e ele acaba por ter uma habilidade política, diplomática excelente. Ele tem uma relação muito próxima com os imperadores romanos, tanto com Marco Antônio, como depois com o Augusto, creio eu, ou o Otaviano. E ele acaba por ser, e não tem bem, o Senado romano define que o rei dos judeus é Herodes. Isto é um dado muito importante. Lá no ano 40, mais ou menos, Herodes assume-se como o rei dos judeus. Vocês estão a dizer, tu hoje estás a dar muitas datas, mas isto é importante para nós percebermos isso. Não é? Então é este Herodes. Os seus feitos são extraordinários em termos de construção. Ele construiu um palácio para ele próprio extraordinário, fez a reconstrução do templo de Salomão. E ainda hoje, aquilo que vocês conhecem, e quando vêm imagens de Jerusalém, que vem o mundo das lamentações, sei que alguns de vocês já lá estiveram, ainda é reminiscências do aumento que Herodes fez ao templo, às esplanadas, não é? Então, ele alargou o templo, engrosou o templo, construiu algumas cidades, nomeadamente Cesareia, construiu fortalezas militares como Massada, que é uma fortaleza imponente, sistemas de infraestruturas de água, teatro, etc. Porquê?
porque ele era um vaidoso de perder. Ele não fez isto para bem do povo, mas sim para manifestar a sua grandeza. Ele era um arrogante, ele era cruel, ele era sanguinário. Ele só pensava numa coisa: em controlar, em exercer poder. É este o Herodes, que fez coisas que ainda nós hoje, se calhar, identificamos extraordinárias. Mas a sua motivação é profundamente errada. Só em termos familiares, se fizerem uma nota, ele teve 10 mulheres. Isto já é mau, como uma, imaginei agora com 10. Muitos filhos. Mas ele desenvolveu uma obsessão muito grande pelo poder. Aliás, ele desenvolveu uma paranoia ao longo da vida, particularmente nos últimos anos. Ele acaba completamente alucinado pouco tempo depois de Jesus nascer. Uma das esposas, ele por isso simplesmente matou-a. Porque desconfiava que ela queria o seu cargo. Matou 3 filhos. Exatamente pelo mesmo motivo. Então este homem, desprendido da vida humana, que está a reinar no tempo de Jesus. Nós percebemos que este rei tinha uma legitimidade duvidosa, porque ele não tinha, como rei de Deus, ele não tinha pedigree, se quiser, não vinha da casa correta, ele era idumeu, era um homem perverso, era um homem sedento de poder, era um homem obcecado por controle, mas sabe, ele cumpria os propósitos com os romanos. Ele era excelente a cobrar impostos e era excelente em destruir convulsões internas. Ou seja, todos aqueles que se levantavam contra Roma, que de alguma forma lhe atingiam ele diretamente, ele punha fim de uma forma sanguinária e cruel, o excluía. Então mantinha de alguma forma os contestatários debaixo de controle e cobrava impostos. Era este Herodes. A seguir, então, nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos. Já falamos de Jesus, Belém, de Herodes, agora vamos ver os magos. Bem, quem eram os magos? Estes personagens são bastante misteriosos no relato bíblico, temos que confessar. Então temos que nos socorrer de alguns dados históricos. Quem eram originalmente? Bem, estes magos pertenciam a uma certa casta sacerdotal, uma mistura de misticismo, religião, ciência. Vocês recordam-se que, na antiguidade, o misticismo e a religião andavam de mãos dadas. Só mais recentemente, no século XVII, XVIII, é que as coisas começaram a separar. Vocês lembram-se do Copérnico, daquele desgraçado, ou melhor, de Galileu, que teve a infelicidade de dizer que era o Sol que andava à volta da Terra? Não, ao contrário. Era a Terra que andava à volta do Sol e o que é que lhe quase acontecia? Então, estes magos pertenciam a um grupo de sábios, se quiserem, de conhecedores da vertente tanto científica, nós lhe chamaríamos hoje, mas também do misticismo. Alguns identificam como pertencentes a uma tribo. Eles não eram da Babilónia, mas nós vamos encontrá-los no texto bíblico exatamente lá. Se vocês forem ler o livro de Daniel, nós vamos encontrar referência então aos magos. Eles estiveram presentes tanto na Babilónia como nos Medas, como no Império Persa. Eles eram influentes, religiosamente eles estavam conotados com o zoroastrismo, que era uma antiga religião persa, tinham funções religiosas, políticas, eram então conhecidos pelos seus conhecimentos da astronomia, interpretação de sonhos, da astrologia. Não podemos fugir à palavra, está bem? Mas uma das coisas que eu gostava de salientar, que era a função destes magos, já vimos que eles eram influentes, estavam juntos do poder, eram influentes nas decisões dos próprios imperadores, havia uma coisa que eles faziam e que tem a ver com aquilo que nós estamos a falar hoje. É que eram os magos que legitimavam o poder real. Ou seja, quando havia a assunção do novo rei, ele não seria rei se os magos não dissessem que sim. Estão a perceber onde é que nós vamos chegar? Então, são estes magos pagãos que têm esta função. Eles interpretavam presságios, sinais nas estrelas, no cosmos,
realizavam os cerimoniais de coroação, faziam o aconselhamento político dos reis, educavam os futuros príncipes e herdeiros, e então da tradição persa não havia nenhum rei que pudesse ser assumido como rei se eles não dissessem: este é o tal. Então é este grupo de homens. Este grupo de homens que vem do Oriente, que os textos nos revelam, com estas características, que vêm do Oriente para Jerusalém, que não eram judeus, que eram pagãos, que, numa linguagem do Novo Testamento, se quiser, eram chamados gentios, que vêm a Jerusalém para fazer aquilo que os judeus não fizeram. Eles vêm a Jerusalém reconhecer que Jesus é rei. Curioso, não é? Tendo nascido Jesus em Belém, no tempo de rei Herodes, isto os magos vieram novamente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Vamos avançar mais um bocadinho. Este título rei dos judeus não era um mero título real. Não é um título sabendo. Nós podemos perceber que este significado de rei dos judeus tinha uma conotação profética, messiânica e também política. Lá já falamos, David iria ter uma dinastia que seria perpétua. Isaías fala-nos lá no capítulo 9 acerca de um reino vindouro que governaria com justiça. Jeremias 23 fala-nos de um renovo justo que viria da linhagem de David, que reinaria como rei. Zacarias fala-nos de um rei que viria montado num jumentinho, imagina lá. E a propósito, também aconteceu. Então vemos isto que já estava no Antigo Testamento. E no período intertestamentário, aquele período em que não há referências bíblicas, vemos que este título ainda ganha uma conotação mais forte em termos políticos e messiânicos. Porquê? Porque a subjugação de Israel continuava. E Herodes a Grande, então, ganha este título usurpante. No Novo Testamento nós também temos referências ao rei dos judeus. Os magos procuravam o rei dos judeus. Pilatos, quando se referiu a Jesus, ele perguntou: olha, és tu o rei dos judeus? Quando Jesus foi crucificado numa cruz, o que é que estava lá em cima de uma placa? Este é o Nazareno, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Os soldados zombavam: este é o rei dos judeus. Então nós percebemos que este não é apenas um título de ser rei, não é um título banal. É um título profético, político e teológico, se quiser. E a expressão rei dos judeus é, portanto, esta dimensão tríplice, este significado que estes reis magos aqui já identificavam como sendo aquele menino que tinha nascido. Herodes era alguém que tinha feito tudo para ser rei. Jesus, quando nasceu, já era rei. Por outro lado, deixa-me dar só uma nota, não deixa de ser interessante que a Bíblia nos fala que quando Jesus voltar para implementar o seu reino, ele trará escrito na sua coxa: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Já não traz mais Rei dos Judeus, porque ele é verdadeiramente o Rei dos Reis. Bem, diz então, a pergunta que os magos fizeram: onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Reparem, nós percebemos que eles foram confrontados com este acontecimento lá no Oriente, encetaram uma viagem para Jerusalém e começaram a fazer perguntas. E eles não se dirigiram, como o texto não revela, eles não se dirigiram diretamente a Herodes. Mais tarde, Herodes manda-os chamar. Por isso eu creio que eles começaram a fazer perguntas. Eles não eram poucos, creio eu, porque este nível de gente tinha um estatuto privilegiado, tinha um estatuto de destaque, e se nós virmos e analisarmos as prendas e os presentes que eles trouxeram, teria que vir pelo menos alguém guardá-los. Pelo menos. Por isso imagino que houvesse ali um séquito, não muito grande, um bocadinho de séquito, mas não tão pouco como isso.
E eles vêm e começam a fazer perguntas. E a pergunta é: onde está? E depois dão uma razão para esta pergunta. Porque vimos a sua estrela no Oriente. Eu não sei se vocês gostam de olhar para os astros, para o céu. Gostam ou não? Tem havido uns fenómenos extraordinários em Portugal. Nós tivemos a semana pelo ano passado aquele cometa que alguns tiveram o privilégio de ver. Eu nunca tinha noção, até há um tempo atrás, como a poluição visual nos impede de ver o céu estrelado. É absolutamente. Há uns anos atrás, eu estava num sítio em que me disseram: olha para o céu. E o céu, não havia luz à volta nenhuma, era um céu fabuloso. Eu nunca vi um céu como aquele. Então me disseram: olha, estás a dizer, é mentira, eu não acreditei. Este é o sítio, que supostamente é para turista. Este é o sítio em que Deus falou com Abraão e lhe disse: olha para as estrelas do céu e conta se puderes e conta a areia. Eles supostamente lá no Egito, eles têm este pequeno algarismo. Mas o facto é este: é que o céu era bonito, não tenho dúvidas. Já alguém viu uma aurora boreal? Não? Não? Quase. Bem, se é quase, não é. Não vale. Não inventa. Ouviram? Ou não ouviram? Mas estes homens passavam a vida a olhar para o céu. Fazia parte das suas funções. E uma das coisas que eles identificaram é que eles viram uma estrela. Que estrela era esta? Bem, não há muitas certezas, há mais perguntas e dúvidas do que certezas. A verdade é que estes homens, nós percebemos que eles receberam verdadeiramente uma revelação da parte de Deus, que o Messias tinha nascido. Nós não percebemos exatamente como é que eles chegaram à conclusão que aquela estrela era a estrela que anunciava este acontecimento. A única referência que nós temos, que de alguma forma se relaciona com isto, é que, lembra-se que Daniel, alguns séculos antes, ele tinha sido levado para a Babilónia. E a determinada altura, Daniel era judeu, está bem? Pertencia às elites judaicas e foi integrado na corte dos babilónios, e pelos seus sonhos, e porque Deus o usava para revelar e para adivinhar e para interpretar sonhos, ele foi colocado em quê? Como chefe dos magos. Nós não sabemos muito bem qual foi a influência de Daniel esteve lá até o fim da sua vida. Muitos judeus regressaram, Daniel nunca regressou. Nós não sabemos que influência que ele exerceu sobre os magos que lá estavam e que de alguma forma veio nesta continuidade ao longo dos séculos. Eu creio que ele influenciou. Eu creio que ele transmitiu a verdade acerca da lei de Moisés, da lei de Deus. Eu creio que ele transmitiu acerca da existência do Messias prometido. Eu creio que esta relação, que nós podemos ter com estes magos, estarem tão curiosos em conhecerem então este Messias que acabava por nascer séculos depois de Daniel ter falado deles. E então estes homens identificam os céus. Quanto à estrela, veio havido alguma discussão. Não se sabe se era um cometa, se era um meteorito, se era um alinhamento de dois planetas. Não sabemos. Ou se era, pura e simplesmente, um corpo celeste que Deus usou especificamente para este propósito. Alguém tem certeza? Se tiver, falo comigo no final, que eu gostava de ter essa mesma certeza. Não sabemos, com rigor neste momento, mas eu não sei. Uma coisa é que nós sabemos, é que não deve ser estranho para cada um de nós o facto de Deus agir na natureza, nos elementos e manipulá-los e colocá-los da forma como Ele quiser. Não deve ser estranho para isto para nós. Mas alguns têm também trazido um significado que eu acho muito curioso, que gostava de partilhar convosco. Tem a ver que este corpo, ou esta estrela que aparece, pode ser, não dizer que é, não quero fazer doutrina também, mas pode ser uma manifestação da glória de Deus. Que no hebraico é aquela palavra que vocês conhecem de Shekinah. Vocês sabem que no Antigo Testamento, às vezes Deus manifestava-se de uma forma gloriosa, como de forma de luz, ou de alguma forma transcendente. Vocês lembram-se que os israelitas foram guiados por uma coluna de fogo e por uma nuvem na saída do Egito. Vocês lembram-se que, por
presença de Deus encheu o tabernáculo, depois mais tarde o templo. E alguns fazem esta relação de uma forma materializada da glória de Deus, como depois aquilo que Jesus fala no capítulo 24 também de Mateus, acerca do sinal do Filho do Homem que acontecerá quando ele retornar. Não deixa de ser interessante, porque temos uma manifestação da glória de Deus quando ele nasce, uma manifestação da glória quando ele então irá regressar. Mas, conforme eu vos dizia, não temos esta certeza. Mas uma coisa certa é que os magos tiveram. Isto os predispôs a pôr pés ao vivo. Alguns meses passaram, eles chegam a Jerusalém e eles dizem: nós estamos aqui, nós viemos adorar o Rei dos Judeus. Versículo 11. Vamos avançar. Entretanto, ficamos com aquelas peripécias também na relação com Herodes. Herodes manda chamar os magos. Jerusalém fica perturbada ao saber que o Messias tinha nascido. Herodes fala com os religiosos da altura, eles confirmam onde é que era o nascimento do Messias, e é Herodes que vai dizer aos magos para onde é que eles se devem dirigir, que era Belém. Mas quando eles saem, o que é que eles veem novamente? A estrela. A estrela não esteve sempre com os magos, não é? E pousou, ou parou, se quiserem, num local. No versículo 11 nós lemos: entrando na casa. Não foi na manjedoura, o tempo já tinha passado, mas foi agora numa casa onde Maria e José habitavam. Então o versículo 11 diz o seguinte: entrando na casa acharam um menino com Maria, sua mãe. E postando-se o adoraram. E abriram os seus tesouros, ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Então os sábios, magos, feito esta viagem, uma coisa muito curiosa é que eles não desistiram. Eles tinham a convicção certa que tinha nascido o rei. Onde é que seria normal estar um rei? No palácio. Não estava. Se era um rei de origem divina, onde é que poderia estar? Não estava no palácio. Vamos ao templo. Não estava no templo. Onde é que estava? Numa casa. Então parece que eles não desistiram, eles foram sucessivamente sendo confrontados com a ideia que eles tinham de quem seria este Messias. Eu não sei se vocês, muitas vezes, ficam frustradas ou frustrados quando criam uma determinada expectativa e depois ela não se concretiza. Já alguém passou por isto? Sou só eu. Gostamos ou não gostamos? Eu creio que estes magos tiveram uma desconstrução, se quiserem, da sua imagem de quem seria Jesus. Mas sabem uma coisa? Eles não desistiram e foram até Jesus. E agora deixem-me dizer isto com algum cuidado. Nós às vezes criamos uma construção mental na nossa cabeça de quem Jesus é, que não tem a ver com a realidade de quem ele é. E isto é idolatria. O que é que quero dizer com isto? Se a base que eu tenho para quem Jesus é não está baseada naquilo que a Escritura, que a Bíblia diz quem Ele é, e crio mentalmente a minha cabeça uma figura de um Cristo, ou de Jesus, ou de um Salvador, que não tem base naquilo que a Bíblia é, eu estou a criar um ser que não existe, estou a adorar um ser que eu criei, e isto é idolatria. Isso foi errado. Por isso é que nós muitas vezes vemos gente muito sincera, religiosamente muito intensa, a adorar um Cristo que não é real. A um Cristo que está preso numa cruz. A um Cristo que não tem poder. Está a perceber? Então, se nós queremos conhecer quem é Jesus, quem é o Cristo, então percebemos, ou temos que perceber, o que é a Bíblia nos ensina acerca de Deus. Então, eles não tiveram, apesar de eventualmente as suas frustrações terem vindo, porque eles pensavam que eles estivessem no palácio que não sabia, eles não desistiram e foram guiados novamente pela estrela. E lá então eles encontraram quem? Duas pessoas. Quem foram? Maria e José. Sabe, quando estava a meditar, eu perguntava: onde é que estava Jesus? Onde é que estava
Adoraria José não, adoraria Jesus. Onde é que estava José? Fiz esta pergunta. Sabe qual é a resposta? Não sei. Mas acho que encontrei um motivo para estarem apenas estes dois. Maria e José. É que se nós lermos aquilo que aconteceu, Maria estava presente, Jesus estava presente, e quem é que eles adoraram? Quem foi? A quem é que eles entregaram presentes? Pois é. Porque só Jesus é que é digno da adoração. Porque só Jesus é que é Deus. Isso de rainha dos céus, isso não existe. Nós vemos aqui na atuação, na predisposição destes magos, num reconhecimento único e exclusivo da divindade, que era Jesus, mais ninguém. E eles adoraram, e eles se prostraram, e eles entregaram presentes. A única adoração de vida é Jesus, porque é Deus, e não há lugar para mais ninguém. Isaías 42:8 diz: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não me darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. As ofertas foram para Jesus, a adoração foi para Jesus. E o que é que significa a adoração? Estou já quase a terminar, não é? De que forma prática é que estes magos mostraram que adoraram? Eles renderam-se, eles entregaram e eles tiveram uma atitude reverente. Entrando na casa, já reuniram Maria sua mãe e prostrei-se. A palavra aqui, literalmente prostrar, é ficar deitado. Totalmente. Não foi de joelhos. Sabem? Quando eu estou em pé, eu posso me ajoelhar. Chega assim. Depois de ajoelhar, eu posso me prostrar. E depois de prostrar, eu posso fazer mais alguma coisa? Já não há mais para descer. Já não há mais. E é esta dimensão de rendição que adorar a Deus significa. Tudo mais fica aquém. Estes magos são esta prova e demonstração daquilo que é a adoração. Com reverência, com humildade. Lembre-se que não eram homens de andarem de chinelo no dedo. Eram homens de andarem a cavalo. Mas eles perante o Rei dos Reis, eles se renderam. Isto reflete aquilo que nós lemos no Salmo 95:6, que diz: ouvindo, adoremos, prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Esta dimensão de que nós somos criaturas e não somos deuses é essencial para nós nos chegarmos a Deus que é soberano, que é poderoso. Não na nossa força, mas rendendo a nossa força a Ele. Então, eles fazem a sua adoração de uma forma material, visível, com sacrifício, com ofertas, trazem presentes. Lá, Provérbios 3:9, fala-nos que o Senhor honra ao Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a tua renda. Por isso é que nós, quando estamos reunidos, uma das manifestações da nossa adoração é feita com o nosso bolso. Sabem, alguns se convertem ao cristianismo, a Deus, mas é um processo. Alguns, a última parte de ser convertido é a sua carteira. É bom que não seja assim. Porque quando nós percebemos a nossa dependência de Deus, percebemos que nós só temos dinheiro que temos. Deus nos permitiu ter saúde, a dar condições pelo nosso esforço para obtermos aquilo que obtemos. Então, o reconhecimento de que tudo provém dele é essencial na nossa adoração. Nós percebemos também que os magos vieram preparados. Eles não foram ali ao Zé da Loja buscar um bocado de mirra, um bocado de incenso para oferecer. Não, eles já vinham preparados de longe. Lembra-te, quando chegares diante da presença de Deus, Ele requer preparação. Ele requer preparação. Mas a sua adoração também foi feita com discernimento, porque eles reconheceram que só Jesus era de viver essa mesma adoração. Para terminar,
Jesus é o Rei prometido. Foi profetizado, ele nasceu, ele encarnou, séculos antes da forma que ia acontecer e aconteceu. Deus planeou todas as coisas, Deus tratou que tudo fosse cumprido cabalmente conforme tinha determinado. Mesmo através de circunstâncias que nós aparentemente considerássemos que fossem humanos, como o ressarcimento do imperador. Enquanto Herodes era um rei, foi justo, um rei não legitimado, Jesus é o rei por excelência. Ele foi mandatado pelo Pai para ser rei, Jesus é rei, é o rei divino por direito, em contraste com os reizinhos que nós muitas vezes gostamos de ser. Sabe, uma das coisas que nós podemos encontrar em cada esquina é aquilo que se chama de pequenos poderes. Deem um crachá a uma pessoa. Deem-lhe uma fita com o nome. Eles vão achar que são os maiores. Nós temos um desejo por poder. Tentem ir ao hospital e passar pela portaria. Porque tem crachá. Não estou a dizer que as pessoas não devemos respeitar a funcionamento normal. Não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a falar da altivez de coração. Só porque tem um crachá. Por último, os magos, os recentes estrangeiros e pagãos reconheciam a realeza de Jesus. Eles vieram, adoraram e fizeram de forma que Deus procura adoradores em espírito e em verdade. Então, se vamos celebrar, alguns de nós não sei o que irão fazer, o Dia de Reis, lembrem-se destas verdades. Não nos distraímos, ou distraiamos, melhor dizendo, com aquilo que a tradição tem trazido. Mas a essência do Dia de Reis é a demonstração e lembrança de que Jesus é o único e verdadeiro Rei. E percebamos até que ponto é que Ele é Rei da minha vida, da tua vida. Porque Ele não existe na abstração. Não é apenas uma ideia. A materialização do seu reino é real. Se tu dizes que és seu súbdito, tens os teus direitos como filhos do rei e tens os teus deveres como filhos desse mesmo rei. As tuas emoções são controladas por quem? Os teus bens são controlados por quem e para o quê? Os teus relacionamentos. Quem está a reinar na tua vida? Alguns anos atrás, nós cantávamos a música e dizia, e fazia a pergunta: quem é o rei do teu coração? Esta pergunta que eu deixo para vocês, e para mim, neste dia 6 de janeiro, teremos amanhã. E avaliemos a nossa animação. Que ela possa ser genuína, que ela possa refletir a nossa entrega, a nossa rendição a Ele. E para aqueles que ainda não identificaram este Jesus como Rei, a minha oração, meu Deus, é que possas ser levado e confrontado com a realidade bíblica, histórica e factual que Jesus é. E que possas render. E possas escolher que seja Ele a mandar na tua vida. E não tu. Porque se tu ainda não descobriste, tu não sabes o que é melhor para ti, eu quero dizer que tu vais descobrir. Mas eu quero dizer que Deus sabe. E Deus quer te dirigir o melhor para a tua vida. A escolha é esta. Para nós somos poderosos, podemos continuar a controlar a nossa vida e rejeitar Jesus. Nós somos como os magos que vieram, se prostraram, como sempre se destruíram e o adoraram. Seja esta